Pessoal, esta é a segunda parte da conclusão da série de vídeos sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, segundo a previsão de Bill Gates. Antes de tudo, peço seu apoio em seguir o canal, clicando aqui embaixo, curtindo, compartilhando o nosso vídeo. Tenho certeza que ele contribuirá com suas tomadas de decisão sobre o que pretende fazer com sua carreira daqui para frente. Sem mais delongas, vamos lá. Em uma análise utilizando dados disponíveis na internet sobre a fala de Bill Gates, que trata do impacto da inteligência artificial nas profissões, podemos considerar os diversos dados e informações disponíveis na internet, bem como o contexto em que essa declaração foi feita. Vamos analisar alguns pontos no contexto. Primeiro, contexto da declaração. É importante compreender o contexto em que Bill Gates fez essa afirmação. Ele pode ter baseado suas observações em tendências atuais de automação e avanço na IA, bem como em projetos futuros sobre o impacto dessas tecnologias no mercado de trabalho. Segundo, tendência de automação e inteligência artificial. Dados sobre a automação e inteligência artificial mostram que várias tarefas e profissões estão sujeitas a serem automatizadas no futuro. Estudos como relatórios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e da McKinsey & Company destacam setores e ocupações mais vulneráveis à automação. Terceiro, impacto nas profissões. Esses estudos indicam que uma parcela significativa das atividades realizadas em várias profissões pode ser automatizada. Isso não significa necessariamente a eliminação total dos empregos, mas sim uma mudança na natureza de trabalho e nas habilidades necessárias para desempenhá-las. Necessidade de reskilling. Este termo, em inglês, ele refere-se à requalificação e desenvolvimento de habilidades em áreas relacionadas à função de um profissional e sua adaptação. Diante dessas tendências, há um consenso crescente de que é crucial investir em requalificação e adaptação dos trabalhadores para as demandas do mercado de trabalho em evolução. Isso envolve o desenvolvimento de habilidades complementares à inteligência artificial, como pensamento crítico, criativo e inteligência emocional. Quarto ponto, potenciais para novas oportunidades. Apesar de desafios, também existem oportunidades associadas à inteligência artificial, como a criação de novas profissões e o aumento de eficiência e produtividade em setores diversos e o surgimento de novas áreas de atuação relacionadas à tecnologia. Desigualdades e impactos sociais. É importante considerar também as desigualdades de acesso à educação e formação profissional, bem como os possíveis impactos sociais da automação, como o desempenho do emprego estrutural e a polarização dos salários. Em suma, a análise da fala de Bill Gates sobre o impacto da inteligência artificial nas profissões deve levar em conta uma variedade de dados e informações disponíveis, incluindo tendências atuais, projeções futuras e considerações sobre o reskilling, desigualdades e impactos sociais. Essa análise ajuda a entender melhor os desafios e as oportunidades associadas à automação e à IA no mercado de trabalho. Agora, você de TI acha que não terá impacto? Pois bem, na área de informática, a inteligência artificial, e eu deixei para agora, desempenha um papel fundamental. Vários aspectos desse desenvolvimento, desde o desenvolvimento de software até a segurança cibernética. Aqui estão algumas maneiras significativas em que a IA está impactando a informática. Desenvolvimento de softwares é uma gama. Ferramentas de inteligência artificial estão sendo empregadas no desenvolvimento de software para automatizar tarefas, melhorar a eficiência do código e acelerar o ciclo de vida do desenvolvimento. Segundo, aprendizagem de máquina em aplicações.
A inteligência artificial, especialmente o aprendizado de máquina, é usado para criar aplicações mais inteligentes que podem aprender com os dados, adaptar-se a padrões e oferecer experiências personalizadas aos usuários. Terceiro, análise de dados. A IA e a utilização é utilizada na análise de grandes volumes de dados, identificando padrões, correlações e insights valiosos que seriam desafiadores para os métodos tradicionais de processamento. Inteligência artificial convencional, ou seja, chatbots e assistentes virtuais, que são baseados em inteligência artificial, são cada vez mais comuns para interações em sites, aplicativos e serviços, proporcionando respostas rápidas e solucionando consultas. Quinto, reconhecimento de padrões e imagens. Os sistemas de visão computacional, uma aplicação da IA, são usados para reconhecer padrões em imagens, vídeos e outros dados visuais, com aplicações em diagnóstico médico, reconhecimento facial, entre outros. Sexto, segurança cibernética. A IA é empregada na detecção de ameaças cibernéticas, análise de comportamentos de usuários e na automação de respostas a incidentes, tornando sistemas mais robustos contra ataques. Sétimo, olha, uma gama, falei para vocês. Otimização de redes de sistema. A IA é aplicada na otimização de redes de computadores e sistemas, melhorando o desempenho, a eficiência e a adaptação dinâmica às condições de uso. Oitavo, computação em nuvem e automação. Soluções de IA estão sendo integradas em serviços de computação em nuvem para automação de processos, escalabilidade dinâmica e provisionamento eficiente de recursos. 9. Desenvolvimento de algoritmo. A IA é usada para desenvolver algoritmos mais avançados, particularmente em áreas como aprendizado profundo, que tem aplicações em reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural e muito mais. 10º, computação quântica, A IA está sendo explorada em conjunto com a computação quântica para resolver problemas complexos e de forma mais eficiente do que os computadores clássicos. Enfim, essas são apenas algumas das muitas maneiras como a inteligência artificial está moldando a informática. A contínua evolução nessa área destaca a importância de profissionais de informática estarem sempre se atualizando com as tendências em IA para aproveitar as oportunidades e enfrentar os desafios que surgem nesse cenário tecnológico dinâmico. E os influencers? Será que vai ter um impacto? Se o impacto vai ser bom ou vai ser ruim? Sim. A inteligência artificial pode ser uma ótima aliada na produção de conteúdo para os influencers, ajudando você a alcançar um público mais amplo e aprimorando a qualidade dos seus vídeos. Vou até citar alguns aqui que eu acredito que vocês já usam, São a pesquisa de tópicos populares, otimização de palavras-chave, análise de engajamento ao público, edição automatizada de vídeos, geração automática de legendas, personalização de conteúdo, social media aqui, análise de sentimentos em comentários, muito louco isso aí, planejamento de conteúdo estratégico ou social media de novo. E eu não vou detalhar nenhum desses tópicos, pois eu tenho certeza que todos os influencers já utilizam essas ferramentas oferecidas pela inteligência artificial e conhecem muito bem. Agora, chega em outro ponto importante. Daqui para frente eu vou falar sobre o impacto que da IA na vida das pessoas mais pobres. A inteligência artificial trará um custo social
e terá impacto na renda das famílias mais pobres. A partir do processo de automação da inteligência artificial, e aí poderá ter implicações sociais significativas, especialmente em relação à renda das famílias mais pobres. Faço aqui algumas considerações importantes e eu acho bom todos ficarem atentos a isso. Desigualdade de renda. Se a automação levar à eliminação de empregos em determinados setores, pode aumentar a desigualdade de renda, especialmente se não houver medidas adequadas para mitigar esse impacto. As famílias mais pobres podem ser mais afetadas se não houver esforços para proporcionar oportunidades de emprego e acesso à educação para requalificação profissional. Acesso à educação e requalificação. As famílias mais pobres podem enfrentar desafios adicionais no acesso à educação e a programas de requalificação, se não houver investimentos adequados em educação acessível e programas de treinamento. Essas famílias podem ficar em desvantagem diante das mudanças no mercado de trabalho. Terceiro, novas oportunidades de emprego. Por outro lado, se forem implementadas políticas corretas e eficazes, a automação pode criar novas oportunidades de emprego em setores emergentes. É crucial garantir que as famílias mais pobres tenham acesso a essas oportunidades e possam participar ativamente da economia em transformação. Quarto, segurança social e proteção. Políticas de segurança social e proteção podem desempenhar um papel crucial em mitigar o impacto nas famílias mais pobres. Isso pode envolver o desempenho de redes de segurança social, programas de assistência e estratégias para apoiar transições para novas formas de emprego. Quinto, desenvolvimento de habilidades complementares. Incentivar o desenvolvimento de habilidades complementares às tecnologias emergentes podem ser essencial. Habilidades humanas únicas, como empatia, criatividade e resolução de problemas complexos, podem ser mais valorizados em um ambiente de trabalho automatizado. Diálogo e participação social. É fundamental envolver as comunidades afetadas no diálogo sobre as mudanças no mercado de trabalho, incluir a participação das famílias mais pobres na elaboração de políticas e estratégias pode ajudar a garantir que suas necessidades e preocupações sejam consideradas. Em resumo, o custo social da automação pode afetar a renda das famílias mais pobres. Sim, pode sim, mas o impacto dependerá em grande parte das políticas e iniciativas implementadas para mitigar esses efeitos. É imperativo adotar abordagens equitativas que garantam que os benefícios da automação sejam distribuídos de maneira justa e que as comunidades mais vulneráveis tenham acesso às oportunidades de emprego, educação e desenvolvimento de habilidades. Eu vou trazer agora aqui alguns pontos positivos e negativos sobre daqui a 5 anos no mercado de trabalho e quais efetivamente será impactado para melhor e para pior. Prever com precisão os acontecimentos futuros é muito desafiador, mas é possível destacar alguns pontos que podem ser considerados positivos e negativos no mercado de trabalho nos próximos anos, especialmente em relação à influência da automação e da inteligência artificial. Vale ressaltar que essas são perspectivas gerais e podem variar em diferentes setores e regiões. Então, vamos detalhar alguns pontos a serem considerados. Pontos positivos: criação de empregos. A implementação de novas tecnologias emergentes, como a IA, podem criar demanda por profissionais especializados em desenvolvimento, manutenção e gerenciamento dessas tecnologias, gerando oportunidades de emprego em setores relacionados. Aumento da eficiência. A automação pode resultar em processos mais eficientes, reduzindo o tempo necessário para realizar tarefas rotineiras, eu já falei sobre isso, e permitindo que os profissionais se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas. Desenvolvimento de novas habilidades.
A necessidade de se adaptar às mudanças tecnológicas pode impulsionar a aprendizagem contínua e o desenvolvimento de novas habilidades, capacitando trabalhadores para atuar em funções mais avançadas. Avanços em setores específicos. Setores específicos como saúde, biotecnologia, energias renováveis e tecnologia da informação podem experimentar crescimento impulsionado por inovações tecnológicas, resultando em mais oportunidades de empregos nessas áreas. Flexibilidade no trabalho. A automação pode possibilitar maior flexibilidade no trabalho, permitindo que os profissionais realizem tarefas remotamente e adotem modelos de trabalhos mais adaptáveis. Nós tivemos isso com a pandemia. Pontos negativos. Eliminação de empregos rotineiros. Uma coisa levou a outra. Tarefas repetitivas e rotineiras podem ser automatizadas, levando à redução de demanda por certas ocupações. Isso pode impactar negativamente trabalhadores que desempenham funções mais mecânicas. Desigualdade de renda. Se não forem implementadas medidas adequadas, a automação pode agravar a desigualdade de renda com os benefícios concentrados em profissões mais especializadas e prejudicando trabalhadores em funções mais suscetíveis à automação. Desafio na transição profissional. A transição profissional para novos modelos de trabalho e a aquisição de novas habilidades podem representar desafios para alguns profissionais, especialmente aqueles que estão em setores tradicionais. Dependência tecnológica. A crescente dependência de tecnologias avançadas pode criar vulnerabilidades como ciberameaças e desafios de segurança, exigindo investimentos adicionais em proteção e resiliência. Impacto em setores específicos. Certos setores podem sofrer mais impacto do que outros, dependendo da natureza das atividades. Por exemplo, o setor do varejo pode enfrentar desafios devido à automação nas operações. 6. Desafios éticos e de privacidade. A implementação de tecnologias avançadas podem levantar questões éticas e de privacidade, exigindo regulamentações mais rigorosas e considerações cuidadosas sobre o uso de dados. Portanto, a evolução do mercado de trabalho nos próximos anos será influenciada por uma interação complexa de fatores tecnológicos, econômicos, sociais e políticos. O equilíbrio entre os pontos positivos e negativos dependerá das ações tomadas por governos, empresas e por indivíduos para se adaptarem às mudanças e garantirem que os benefícios da automação sejam distribuídos de maneira justa. Eu não poderia também deixar de falar aqui sobre o sistema previdenciário, pois a evolução do sistema previdenciário é uma preocupação importante a ser considerada. Embora seja difícil prever com precisão o impacto exato, elenca aqui algumas considerações que podem ser feitas. Os desafios, né? Envelhecimento da população. Muitos países enfrentam o desafio do envelhecimento da população, o que pode aumentar a pressão sobre os sistemas previdenciários, pois há menos trabalhadores contribuindo para sustentar um número crescente de aposentados. Mudanças na estrutura do emprego. A automação pode levar a mudanças na estrutura do emprego, com a possível eliminação de alguns empregos tradicionais e a criação de novas ocupações. Isso pode impactar a base de contribuintes para os sistemas previdenciários. Desafios de financiamento. A possibilidade de menor participação em empregos formais e contribuições previdenciárias em certos setores podem criar desafios de financiamento para os sistemas previdenciários, especialmente se as receitas diminuírem em relação às despesas. Oportunidades, adaptação a novos modelos de trabalho. O sistema previdenciário pode se adaptar para incluir novos modelos de trabalho como trabalhadores autônomos e freelancers,
garantindo que esses profissionais também tenham acesso a planos de previdências adequados. Investimento em educação e reskilling. Investimentos em educação e programas de requalificação podem preparar a força de trabalho para as mudanças no mercado de trabalho, possibilitando a transição para ocupações mais alinhadas com as demandas futuras. Desenvolvimento de políticas flexíveis. Desenvolver políticas previdenciárias flexíveis que levem em consideração a diversidade de trajetórias profissionais, permitindo que as pessoas acumulem benefícios previdenciários de maneiras adaptáveis às suas carreiras. Incentiva a participação em planos privados. Estimular a participação em planos de previdência privados pode ser uma abordagem para complementar os sistemas previdenciários públicos, proporcionando às pessoas mais opções para garantir sua segurança financeira na aposentadoria. Já quando falamos sobre as questões éticas e sociais em meio às mudanças, é fundamental considerar suas implicações, garantindo que as políticas previdenciárias promovam a justiça, a igualdade e a proteção adequada para todos os membros da sociedade. É importante ressaltar que a adaptação dos sistemas previdenciários exigirá uma abordagem multifacetada, envolvendo governos, setor privado e a sociedade civil. A colaboração e a antecipação às mudanças no mercado de trabalho são cruciais para garantir a sustentabilidade e a eficácia dos sistemas previdenciários em um cenário de constante evolução. Pessoal, então, gostaram? Foi isso que eu preparei. A minha preocupação é exatamente com a sobrevivência das pessoas mais pobres, que muitas vezes são consideradas massas de manobras pelas pessoas mais bem preparadas. Só que esse impacto social prejudicará todo o ciclo econômico em suas bases produtivas e sociais. Temos o compromisso de refletir como será esse impacto daqui para frente. Obrigado por nos ouvir. Sua contribuição é importante para nós. Seu feedback nos seguindo, curtindo e compartilhando nosso conteúdo é primordial. Lembrando, eu falei aqui sobre o mercado varejista, né? Eu estou preparando também uma série de vídeos onde eu vou falar sobre o mercado varejista. É importante. Obrigado mais uma vez por vocês nos ouvirem. Peço mais uma vez, compartilhem esse vídeo e comecem a refletir sobre o futuro que está batendo à nossa porta. Um grande abraço a todos.